Olá, turma do nono ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade que foi proposta para vocês na aula passada. Lembrando que na aula passada vimos o gênero entrevista, tudo bem? Então confira aí na tela, pegue seu material, algo essencial nestes momentos, tudo bem? Vamos aqui na nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, temos o seguinte: há algum motivo para dar a importância à opinião de Ada Stenberg a respeito do futuro dos livros? Gente, obviamente que sim, né? Ele nada mais é do que editor do New York Magazine e autor do New Enemy e de Shoulder Reading. Portanto, gente, é uma pessoa mais do que gabaritada para tratar do assunto, ok? É uma pessoa que entende do assunto. Segunda questão: quais os argumentos que ele apresenta para sustentar sua opinião? Olha aí, segundo ele, os livros físicos são diferentes. Os leitores ficam orgulhosos de ter livros, olhar para eles, guardá-los nas estantes. Gente, não sei se vocês se deparam agora, ultimamente tem muito repórter trabalhando aí em home office, ok? Não sei se vocês estiveram atentos para isso, principalmente se temos aí um repórter que está trabalhando em casa, está participando aí do telejornalismo de casa, ou alguns especialistas em determinado assunto. Você pode observar que eles escolheram um local muito especial para demonstrar esse orgulho que tem pelos livros físicos, certo? Sempre tem uma estante com diversos livros ao fundo. Passe a anotar, principalmente se for alguns webinários, se for algumas reportagens de alguns telejornais em que temos aí profissionais que estão trabalhando de casa, tá certo? Então, como vocês podem observar, temos aí esse plano de fundo, tudo bem? Ah, professor, ali deve ser uma edição de vídeo. Não, não é não, viu? Não é não. Olha aí como eles costumam expor o orgulho que tem pelos livros físicos. Terceira questão, turma. Qual é o posicionamento do autor da matéria em relação à questão da sobrevivência do livro de papel? O autor dá a entender que não concorda com o entrevistado e acredita que no futuro haverá outras tecnologias que superarão o livro de papel, ok? Vamos à quarta. No texto são apresentados vários argumentos a favor dos e-books interativos. O autor argumenta que o dinamismo da leitura, que também permite ver e ouvir, torna possível passar horas lendo o conteúdo e interagindo com ele sem sentir o tempo passar. Isso aí foi a quarta questão. Ele ainda defende essa tecnologia deixe de gastar papel e por isso abraça a ideia da sustentabilidade, ok? Para isso tem que desenvolver aí instrumentos que possam facilitar a leitura desses e-books sem causar, digamos aí, alguns prejuízos à nossa visão também, né? Porque embora alguns instrumentos, alguns dispositivos eletrônicos, eles têm uma luz aí muito forte, alguns nem disponibilizam aí o controle para evitar aí o desgaste, né, com a luminosidade. Obviamente, quando a gente vai ler, a gente procura um local bem iluminado também, mas que não agrida tanto a visão, né, gente? Quinta questão: que relação há, de acordo com o texto, entre a escolha do formato do livro e a geração que pertence ao leitor? A geração mais multitarefa de todos, atual, acostumada a dividir a atenção com diversas coisas, ao mesmo tempo considera o e-book interativo um paraíso. Já os leitores mais tradicionais, ou seja, os de outras gerações, preferem ter a tranquilidade de fazer uma coisa de cada vez. Podem considerar um inferno. Particularmente, eu gosto muito do livro físico, mas
com o avanço da tecnologia, até mesmo a variedade a variedade em que esses materiais estão sendo colocados nesses e-books, a gente acaba aí fazendo essa transição do material físico para o e-book. Eu, particularmente, estou nessa transição. Sexta questão, para argumentar, Adam Steinberg compara leitura e música. Explique essa comparação. Para ele, a experiência de ler um livro é muito diferente da experiência de ouvir uma música em MP3, CD ou vinil, seja qual for o meio em que a música é entregue a ela. E continua a mesma, não importando o formato em que ela chega. Já para a leitura, o formato do livro tem importância. A experiência física de ler um livro lhe parece diferente. A sensação, o cheiro e a memória de ter lido são diferentes. Ok, turma? Sétima questão. Na sétima questão, temos de que maneira, segundo o texto, o futuro poderá possibilitar sensações físicas e imersão total no conteúdo em que se trata de leitura? Olha, por meio da tecnologia que surgirão mais avançadas do que hologramas e a realidade virtual. Tudo bem, gente? Vamos lá. Oitava questão. Na oitava questão, como vocês podem observar, há no texto argumentos que contrariam a tese já antiga que o livro impresso desaparecerá. Quais? Há anos diz que o livro impresso vai acabar e nada aconteceu, as livrarias continuam sendo frequentadas, contrariando as expectativas, as vendas de títulos impressos nas principais livrarias dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália subiram em 2014, segundo o Financial Times. Ok? Então é o que eu disse para vocês logo naquela aula sobre a entrevista. Muitos se diziam que a TV ia substituir o rádio, depois diziam que a internet iria substituir a TV e o rádio, e nada disso aconteceu. Como se diz em um determinado ditado popular, há um espaço para todos à luz do sol. Ok? Nona questão, todas essas sensações físicas descritas por Hadas são memoráveis, sem dúvidas. Mas será que nós, seres humanos, daqui a 500 anos, iremos continuar valorizando essas qualidades físicas? Esse trecho do texto dá a entender que o autor do texto concorda parcialmente com o posicionamento de Hadas sobre os livros impressos. Parcialmente, não de maneira convicta ainda. Décima, o texto é possível entender que o futuro dos livros, de acordo com Ada, é incerto. Perdão, afinal, voltando aqui ao enunciado, ao final do texto, é possível entender que, para o autor do texto, possivelmente o formato de leitura no futuro será muito diferente do de hoje. Gente, tudo passa por revolução, tudo poderá ser bem diferente, ok? Concordo com ele. Então chegamos ao final, mas como eu falei para vocês, vamos continuar o estudo e dessa vez verificar um novo assunto. Que assunto é esse, gente? Que assunto seria este? Ok? Estamos falando aí do emprego de alguns termos que uma vez ou outra poderá ocasionar uma dúvida na hora de fazer o emprego deles. Vamos aí, o mal e mal, um com U, outro com L. Vamos aqui, podem observar que mal pertence à classe dos adjetivos e pode ser utilizado para qualificar algum substantivo quando significar o contrário de bom. O mal leitor está qualificando quem? O leitor. O bom leitor, quando você faz a substituição, o bom leitor. Ah, professor, então quer dizer que eu, para diferenciar, eu posso simplesmente ocasionar essa substituição? Sim, pode fazer sem nenhum problema, ok? Professor, eu já sabia disso. Perfeito, continue assim, mas que não caia no esquecimento, já que você já sabia. Às vezes dá um branco, a gente acaba esquecendo desses pequenos detalhes. Próximo. O mal, com U ou com L, ele também pode ser empregado em algumas situações. Vamos aí. Quando for esse o caso, a palavra admite a flexão
de número, a flexão de gênero e número, ou seja, pode ir para o plural ou feminino. Os maus leitores não veem a diferença entre livros impressos e digitais. As más leitores não veem a diferença entre os livros impressos e digitais. Como você pode observar, aqui houve a flexão, ok? 2. Mal com L pode adquirir os seguintes valores morfológicos. Vamos a eles. Advérbio de modo, podendo ser substituído por bem, ok? Os leitores mais velhos se adaptam mal ao e-book, fazendo a troca, gente. Adaptam bem ao e-book. Só fazer essa troca, desde que ele seja um advérbio de modo. Vamos a outra situação. Se for um substantivo precedido de qualquer artigo ou outro determinante, podendo também ser substituído por bem, ok? Olha aqui, ele sendo antecedido por um artigo. A tecnologia pode ser um mal para a leitura, a tecnologia pode ser um bem para a leitura. Olha a substituição. Mal também pode ser conjunção subordinativa temporal e a ela pode ser atribuído o sentido de assim que e quando. Olha aí, o e-book chegou e já causou polêmica, substituindo o e-book assim que chegou e já causou polêmica. Então, o e-book quando chegou e já causou polêmica. Quando chega, não é isso? Quando chegou já causa polêmica. Próximo, o afim e afim. Gente, essa dúvida aqui, não venham dizer que nunca tiveram dúvida. Tem sim, e é constante essa dúvida sobre isso. O afim separado e o afim junto. Gente, esse afim separado, ele será sempre utilizado quando no sentido de finalidade, de objetivo pretendido. Professor, eu estou a fim de conquistar aquela menina. Pois conquiste, meu filho, vá lá, seja feliz. Leitores dedicados sempre estão a fim de ler, ok? Não importa de que modo. Outra dica que eu posso dar é a presença de verbo no infinitivo aqui, ok? Agora o afim, esse afim aqui, ele é classificado como um adjetivo, significa semelhança. Professor, eu não gosto de aula de português, aliás, eu gosto de aula, assim seria desmotivar, né, gente? Eu gosto de aula de português, de literatura e afins. Provavelmente você gosta de aula de literatura, gosta de aula de português, gosta aí de aula de produção textual, ou seja, afins, semelhantes. Leitores dedicados gostam de ler materiais impressos e afins. Então pode causar estranhamento, mas é um adjetivo usado em textos formais. Olha aí, gente, não esqueçam. Afim é adjetivo, tem o sentido de semelhante. Agora, esse aqui é que causa dúvida mesmo. Então vamos atenção para nunca mais ter dúvidas. Demais e demais, ok? Demais e demais. Demais classifica-se como advérbio de intensidade, ou seja, equivale a muito, excessivamente. De acordo com a geração anterior, esta geração usa demais a tecnologia. É só substituir, usa muito a tecnologia, usa excessivamente a tecnologia, faça a substituição, substitua aí o demais por um desses advérbios que também denotam intensidade. Ok? Quando usados como pronomes indefinidos, corresponde a restantes, dedica-se apenas aos livros digitais e deixa os restantes na estante. No caso,
só substituir demais por restantes, que você vai empregar corretamente. Então, demais tem o mesmo sentido de restantes. Ou outros também, tá? Outros ou restantes. Ok, turma? Agora o demais, caracteriza como oposto do termo de menos. Eu só posso escrever demais se eu puder substituir por de menos. Precisamos de mais exemplares desses livros. Precisamos de menos exemplares desses livros. Eu só posso empregar se eu puder substituir por esse termo aqui, ok? E o se não? Professor, isso aqui está tranquilo, está aqui muito fácil, já vimos aqui no 8º ano. Vamos ver se você realmente lembra, certo? O se não é equivalente a caso. É equivalente a caso. Equivalente a caso. A caso não, indicando assim uma condição. Uma condição. Olha a presença disso aqui. Ok? Professor, eu lembrei, mas assim, tem uma forma mais fácil de saber isso aqui. Não, olha, se você está fazendo uma construção frasal e quer indicar uma condição, obviamente que o se já vai trazer uma condição. Agora, lembre-se que deve ser separado, ok? Deve ser separado por quê? Se você estiver indicando, lembrar assim, o se é condição, se é condição, eu devo utilizar o se não como separado do não, isso mesmo. E a conjunção é a conjunção condicional acompanhada do advérbio de negação. Observe, se quer ler meu livro, pode levar, se não, devolvam-me, devolvam, ok? Tudo bem? Caso não, devolva-o. Caso contrário, devolvam-me. Agora, se não junto, é uma conjunção equivalente a caso contrário. A não ser. Substitua por a não ser. O livro de papel ainda faz sucesso, a não ser o mercado editorial não investiria tanto. Ok? Vamos para o onde. O onde, como nós já vimos, já estudamos aí pronome relativo, ele vai indicar o quê? Um lugar. No caso aqui, ele vai se utilizar, o pronome onde é um pronome relativo que utilizamos para ligar uma oração adjetiva e trazendo a ideia de lugar. Não há país onde os livros não sejam vendidos, ok? Aonde é o mesmo pronome, só que antecedido de preposição aonde, porque o verbo da oração exige, não importa aonde você vá, ok? Muita atenção aqui, gente. Para quem já estudou aí regência nominal, vimos aí no capítulo anterior, então fique atento aí, ok? Então já vimos casos em que o pronome relativo precisou ser antecedido de preposição. No caso aqui, não houve antecessão, mas sim a combinação. Revisão aqui de acentuação, ok? Já vimos que na língua portuguesa existem 3 maneiras de identificar a tonicidade de uma palavra, certo? Essa tonicidade, essa sílaba tônica, ela pode ocorrer na última, na penúltima e na antepenúltima, cabendo aí algumas regras de acentuação. Para as oxítonas, temos aí as regras para acentuar as oxítonas. Toda oxítona terminada, ou seja, a sílaba mais forte, sendo ela a última, ela deve ser acentuada, seguidas ou não de S. E também, se for a última, se a última é a mais forte e termina em ou ens, ela deve ser acentuada. Exemplo, cajá, metro, parabéns, filé, cipó, refém. Paroxítonas, todas as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Cuidado para não confundir com as oxítonas, certo? Porque as paroxítonas é a antepenúltima. Se a antepenúltima for mais forte, terminou em A, E, O, antecedida ou não de S, e em, ens e an, as deverão ser acentuadas. Além delas, temos aí, se a antepenúltima for mais forte, e temos aí L, N, R, S, X, P, S, US e IS, on, ons, uns,
uns, ans, ans, deverão, ans, no caso, seguido de S fica ans, ans, ok? Temos seguido de S, ficará ans. E, além disso, ditongo oral, seguido ou não de S. Exemplos disso, amável, pólen, caráter, látex, bíceps, órfão, sótão, lápis, imã, almo. Pode notar que é a penúltima sílaba forte e apresenta essas características, terminação L, em, ok? R, X. Então, devido a isso, deverão ser acentuados. Só revisando que na nossa língua portuguesa predomina aí um grande número de palavras paroxítonas. Devido a isso, há um número de regras de acentuação bem maior, ok? Então, vamos lá, gente. As proparoxítonas, como nós já sabemos, toda proparoxítona, ou seja, a antepenúltima sílaba, quando for a mais forte, ela sempre será acentuada. Além disso, temos os monossílabos os monossílabos e os monossílabos tônicos e átonos, ok? Só os tônicos terminados em A, E, I, O, que deverão ser acentuados. Lembrando que eles poderão ser acentuados independentemente que sejam seguidos ou não de S. Exemplo disso. Por que já está sendo acentuado? Porque trata-se de um monossílabo tônico terminado em A. Mês, monossílabo tônico terminado em E seguido de S. 3, monossílabo tônico terminado em E seguido de S. E ROI. No caso aqui, temos aqui um ditongo aberto, ok? Traço de um ditongo aberto. Temos aqui um monossílabo tônico terminado em A. Dó, monossílabo tônico terminado em O. Ok, turma? Vamos adiante. Muito interessante ficar atento a isso aqui. Em tempo, só não acentuamos oxítonas terminadas em I ou U, a não ser que seja um caso de hiato. Exemplo disso, gente, as palavras baú, ai, Esaú e atraí-lo, nesse caso, pela ocorrência de hiato, deverão aí ser acentuadas, ok? Porque são vogais e U são tônicos nessas palavras. Próximo caso, o ditongo eu é sempre acentuado e O e EI são acentuados quando a palavra é oxítona ou monossílaba tônica. Tudo bem? Somente para esses casos. Exemplo, chapéu, anéis, anzóis, dói. Terceiro caso, no caso da acentuação usada para diferenciar palavras, são poucos casos. No exemplo aqui, ó, pôde, passado, pode, presente, tem, singular, tem, plural, por, verbo, por, preposição. Fique atento a esses casos. Isso aqui merece uma grande atenção, ok? Então, turma, foi isso. Chegamos ao final. Como falei para vocês, correção em um novo assunto para que a gente aí dê continuidade aos nossos estudos, ok? Então, tchau, até a próxima.